5h57. Eu fiquei distraído com as fotos que eu recebi da Ana. Meu Deus do céu, umas fotos, eu tentei colocar ela aqui no no meu fundo aqui. Você para de... Olha, Ana, eu te falar, viu? Aí, ó, 5h57. Não pode. 5h55, papo matinal. Au! Hoje nós temos que falar sobre coisas importantes, muito importantes. Eu já tô aqui. Olha só, gente. Sinto muito, mas não. Ai, ai, ai. Pois é, Josmar. Tá cedo, tá cedinho. 5h55, papo matinal, au. 5h55, papo matinal, au. Estamos aqui pra gente poder falar um pouquinho das coisas do céu, das coisas do alto. E eu quero aqui, de verdade... Filha, fecha a porta pro papai ali. Essa aqui, isso. Obrigado. E eu quero aqui dizer pra você que você é muito, mas muito, muito bem-vindo. E eu tô de cobertor aqui, cara. Eu tô de cobertor porque é o seguinte. O outono chegou e quando chega aqui na minha região, chega chegando. Você viu ontem, não sei se vocês viram no meu story, eu já separei uns gravetos pra gente poder fazer umas fogueirinhas aqui. Aqui quando chega chegando. Seja bem-vindo ao nosso Papo Matinal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante mesmo. E eu queria aqui de verdade começar a falar com você sobre dois assuntos. Primeiro, um assunto. Primeiro, uma certeza, tá? Uma certeza. Ok? Eu vou ser rápido hoje, porque já comecei um minutinho atrasado. Eu vou ser rápido hoje para a gente poder aproveitar o tempo. Se você abre a sua Bíblia, sempre com Bíblia, tá, gente? Papo Matinal é sempre com Bíblia, porque a gente conversa sobre as coisas do alto aqui. E na minha opinião, as coisas do alto tem como Bíblia, tem como centro, como essência, a Bíblia Sagrada. Se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, no capítulo 32, exatamente no verso 7, é o seguinte. A história aqui é mais ou menos igual à nossa história contemporânea na Euroásia. Um país muito poderoso, invade um país invade Jerusalém, tá? O melhor açúcar, diretamente da Suíça. Eita! Ô John, você é da Suíça também? Aí, Ana, ó, tem gente na Suíça aí também, ó, tem brasileiro aí na Suíça aí. Eita! Muito bem, vamos lá. Então, capítulo 32 do segundo livro de Crônicas. Crônicas são as histórias dos reis de Israel, tá? Nós temos o seguinte, um rei chamado Senaqueribe é como o Putin invadindo o Volodymyr, é como a Rússia invadindo a Ucrânia. Era um país poderoso invadindo Jerusalém. As muralhas de Jerusalém não conseguiram, elas não eram fortes o suficiente para conter o avanço do rei Senaqueribe. Ok? Tudo bem? Não era forte o suficiente para conter o avanço do rei Senaqueribe. E aí o que acontece? Acontece o seguinte, o rei Senaqueribe começa a invadir e aí vem o seguinte, o rei Ezequias é guardado pelo Santo de Israel. Vamos comigo aqui, tá? Para a gente poder construir esse raciocínio aqui. Então, eu tenho aqui um país muito forte invadindo um país fraco. Bom dia, Flavinho. Seja bem-vindo.
eu tenho um país forte invadindo um país fraco. Eu tenho fraco no sentido de menos pessoas, com um poder bélico menor. Só que mal sabia Senaqueribe que Ezequias estava coberto pelas mãos poderosas de Deus, do Santo de Israel. E aí o que acontece? Senaqueribe entendia que ele era o cara, entendia que ele era uma superpotência. E aí, no verso 5 está dizendo o seguinte. Aí o que acontece? Eles começaram a tentar tapar as fontes de água, tapar as fontes, os canais que atravessavam a Jerusalém, para que o inimigo não tomasse posse dessas fontes. Tá? Igual o Volodymyr derrubou um super navio de guerra que ele tinha para que a Rússia não tomasse posse desse navio, os israelitas estavam destruindo as fontes, as riquezas que eles tinham, para que o inimigo não tomasse posse delas. Aí no verso 5 está dizendo o seguinte, olha só. Ezequias se animou e consertou a muralha da cidade, construiu torres em cima dela e levantou outra muralha ao redor da que existia. Também, então, estou no verso 32, 2 Crônicas, verso 32, capítulo 32, verso 5. Ok? Em cima dela, ele levantou outra muralha ao redor na que já existia. Também construiu defesas no aterro que havia sido do lado leste, quer dizer, havia sido feito no lado leste da cidade de Davi. Isso aí em Jerusalém, tá? E mandou fazer muitas lanças e muitos escudos. Ou seja, Ezequias se preparou para a guerra. Tudo bem aqui? Ele fez o papel dele, se preparou para a guerra. Mesmo estando em número menor, mesmo sendo uma cidade um pouquinho mais frágil no sentido de avanço do inimigo, ele se preparou para a guerra. Fez a parte dele. Colocou oficiais no comando de todos os homens da cidade, mandou os oficiais se reunirem na praça do portão e da entrada e disse a esses homens: sejam fortes e corajosos. Não fiquem assustados, nem tenham medo do rei da Síria e do seu enorme exército. Até aqui tudo bem? Então, Ezequias estava encorajando os seus soldados através da fé. Aqui não era uma fantasia. Ele não estava tentando enganar o seu povo, ele estava crendo. E ele falou o seguinte: pois aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que o que está do lado dele. Aquele que está do nosso lado é mais poderoso do que aquele que está do lado dele. Senaqueribe era um rei que adorava deuses pagãos. E eu vou ver se eu tenho aqui uma referência só para você entender aqui. Não tem aqui ainda uma referência para você saber que tipo qual é o Deus que o Senaqueribe, rei da Síria, ele adorava. Só que era o seguinte, é um Deus com letra minúscula, tá? Só para a gente entender aqui. E Ezequias tem certeza de quem ele é e o Deus que ele serve. Isso é muito importante a gente entender nessa primeira parte da minha conversa com vocês aqui, tá? Muito bem. Aí ele fala o seguinte, olha só. Ele só conta com a força dos homens, mas do nosso lado, verso 8, tá? 2 Crônicas, para você se localizar aí. 2 Crônicas, capítulo 32, agora estou no verso 8. Ele só conta com a força dos homens, mas nós, do nosso lado, está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo ficou animado ao ouvir essas palavras do rei Ezequias. Muito bem. Mais um tempo depois, você vai ver aqui que lá no verso 20, vamos lá no verso 20. Então, aqui Ezequias fala sobre a certeza da vitória. Então, vamos recapitular. O exército de Senaqueribe era gigante.
Senaqueribe era um rei que adorava um deus pagão. E a cidade de Jerusalém estava sendo cercada pelo exército de Senaqueribe. Não era tão forte assim suas defesas, mas mesmo assim Ezequias fez o papel dele. Fortificou as defesas, trapou as brechas, colocou lança e espadas e escudos nas mãos dos soldados. Por quê? Porque ele vai fazer a parte dele. O que é que nós temos na mão? É isso? Então nós vamos com isso. O que é que você tem para fazer o que você tem? O que é que você tem para você enfrentar a sua batalha? É isso? Então, é isso. Por quê? Porque isso não vai fazer diferença, já que do seu lado e do lado de Ezequias você tem Deus, que é muito mais poderoso do que qualquer outro Deus. Essa era a certeza de Ezequias. No verso 20 do capítulo 32 de 2 Crônicas, está dizendo o seguinte: aí o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram a Deus e pediram a sua ajuda. O que nós temos aqui, gente? Nós temos, então, um rei, nós temos soldados, ou homens e mulheres, que pegaram em armas, nós temos um profeta, que é praticamente uma conexão entre o povo e Deus, e temos a fé. Diante deles havia um inimigo, diante deles havia a guerra, diante deles havia um desafio, talvez um oponente intransponível na cabeça deles ou na visão humana. Por quê? Porque o próprio Senaqueribe achava que ele era invencível. O próprio Senaqueribe. Se você for estudar aqui, você vai ver direitinho que o próprio Senaqueribe achava que ele era invencível. Mas Ezequias, entendendo quem ele era em Deus e quem Deus era na vida dele e na vida do povo, falou: quem está do nosso lado é maior do que quem está do lado dele. Eu queria trazer para você essa palavra aqui, sabe por quê? Porque, na verdade, primeiro que aqui nós temos esse inimigo natural, nós temos esse inimigo natural de Ezequias, mas o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne. Então não é o seu chefe, não é seu vizinho, não é o vizinho que faz barulho, não é o bandido, não são as pessoas que arruinaram seu destino, não foi um abusador, não foi alguém que assassinou alguém da sua família. Esses não são os seus inimigos. Os nossos inimigos acontecem no mundo espiritual. Nós somos pessoas sujeitas, nós somos almas sujeitas a todo tipo de intempérie. Sim, somos sujeitas ao frio, nós somos sujeitos ao deserto, somos sujeitos a tempestades, somos sujeitos às enchentes, somos sujeitos às mortes, somos sujeitos aos destinos difíceis. Diante de Ezequias havia um destino difícil. Senaqueribe era um perpetrador, ele ofendia, estava ofendendo a liberdade desse povo, ofendendo. Destino difícil. A guerra é um destino difícil. Eu fico imaginando os ucranianos e os russos. Porque você pode ter certeza que tem muito russo que não gostaria de estar lá. Destino difícil. Só que havia uma diferença entre Senaqueribe e Ezequias. Ezequias conhece o Senhor e sabe que o Senhor é maior do que qualquer outra coisa. E aí, olha só, verso 21. Então o Senhor, Deus, enviou um anjo que matou todos os soldados e todos os oficiais do exército assírio. O rei Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país. Certo dia, quando estava adorando no templo do seu Deus,
com letra minúscula, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Olha o que aconteceu aqui. Então não só Senaqueribe foi envergonhado pelo próprio Deus, como quando chegou na terra dele, foi morto pelos próprios filhos. Jesus, lá no Novo Testamento, ele fala assim que as hostes malignas, elas não são confiáveis entre si, muito pelo contrário, elas lutam entre si, elas criam facções entre si, e elas são confundidas, elas se confundem, elas se destroem. Porque o nosso Deus, ele tem um padrão, ele confunde os inimigos que se levantam contra nós. E aí eu falo de novo, quem? Bom, muitas vezes pessoas são chaves, são portas, pessoas são representantes dos nossos inimigos espirituais aqui no céu, mas na verdade não são as pessoas, não são os humanos. Porque todo tipo de plano contra você está sendo feito num lugar específico no mundo espiritual. E é importante você saber disso. Você acordar sabendo disso. Opa, tem um plano feito contra mim aí. Mas a Bíblia também fala que contra nós nenhuma arma forjada vai prosperar. Se a gente tem noção de o Deus que a gente serve. Se alguém se levantar, e se alguém tivesse, se algum espírito se levantar contra nós e tomar a vida de algum ser humano e para tentar trazer para nós morte, um destino difícil e tal, a gente precisa entender que no nosso lado tem um Deus que vai ajustar para que a gente possa dar continuidade ao nosso destino. Se porventura você é resultado de um destino difícil, você vive um destino difícil, a partir de agora entenda, o Senhor é com você. Você precisa escolher, assim como Ezequias escolheu. Vamos crer. Maior do que está aí no mundo é o que está em nós. Maior é o que está aí no mundo através de todas as tentações, as dificuldades, todas as tempestades emocionais, afetivas, coisas que você está... Maior do que tudo isso é o que está aqui. É o Espírito Santo de Deus. É Deus que está aqui. Porque o reino de Deus é dentro, não é fora. Entenda isso. O reino de Deus é dentro, não está aqui fora. E Ezequias tem essa virtude. O reino de Deus está aqui dentro dele. Ele fala, maior aquele que está conosco do que o que está com Senaqueribe. Muito bem. Então até aqui nós entendemos que qual é o padrão que o Senhor usa para nos ajudar. Nós temos aqui a busca, a fé, a busca e a oração, porque foi isso que eles fizeram. O rei Ezequias e o profeta Isaías oraram a Deus e pediram a sua ajuda. Eles oraram e o Senhor se manifestou. E envergonhou o inimigo. Até aqui tudo bem? Ótimo. Muito bem. Aí é o seguinte. Mas Robson, eu sinto muito medo. Eu sinto muito medo das coisas. Eu sinto medo. Muito bem. A Bíblia fala o seguinte, queridos. O medo, ele é provocado, ou ele é administrado, ou é cultuado por conta da falta de intimidade ou falta de identidade. Como você está falando? O que é isso? Pois é. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de escravidão, mas nos deu um espírito de coragem e de ousadia. Isso quer dizer que a gente não pode sentir medo? Não estou dizendo isso. Quantas vezes eu senti medo, mas quando eu sinto medo, eu vou para o mesmo recurso que Ezequias. Deus me ajuda. Me ajuda. Jesus me ajuda. Eu estou com medo. E aí eu recorro a quem? Ao amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, segundo a Bíblia, lança fora o medo. Mas veja bem, se eu não criar um departamento
que preserva essa coragem aqui dentro, eu estou sujeito a sentir medo toda hora. E aí eu fico numa montanha russa de sensações e sentimentos, que com certeza vai trazer instabilidade no meu caminhar. Se eu puder caminhar o máximo possível sem sentir medo, melhor, eu avanço mais. Porque o medo faz a gente recuar. Não, mas agora eu não sinto mais medo. Então, e como é que eu preservo isso? O que eu faço para preservar isso? Esse espírito de coragem. Qual é o recurso? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Esdras. Vai um pouquinho para frente. O livro de Esdras é um pouquinho para frente de 2 Crônicas, tá, gente? Olha, se você abrir no capítulo 3, quem é Esdras? Esdras é um profeta que o Senhor levantou para a reconstrução do templo. E cada profeta tem uma fase, né? Tem uma história na fase da história de Israel. E Esdras foi um profeta específico para a reconstrução do templo. Reconstrução. Vamos pensar nessa palavra, reconstrução. E no capítulo 3, no verso 11, a gente vê que começa-se a reconstrução do templo. Agora veja bem, vamos conversar aqui comigo. Por que o templo estava destruído? Por causa de um padrão que normalmente o povo de Deus tem. Que padrão é esse? Um padrão de se aproximar de Deus, Deus vai lá e abençoa, faz eles vencerem guerra, Deus vai lá e prospera o povo. Quando eles se afastam de Deus, o Senhor também se afasta. E aí o povo de Deus fica sujeito a inimigos, que toma a terra, exila o povo, expulsa o povo da terra, destrói o templo. Porque o lugar de mais importante para importância do povo judeu, pro israelita, é o lugar de conexão com o Santo de Israel, o templo. A primeira coisa que acontece, o primeiro sintoma de um afastamento do povo é a destruição do templo. Então aqui em Esdras o povo está reconstruindo o templo. Então é mais uma vez o povo se achegando a Deus, mais uma vez. E isso é tão comum com a gente, né? Todo dia a gente vive isso. Todo dia a gente vive isso. É impressionante. A gente ora, está bem, está falando, Deus, muito obrigado, está cheio de alegria, acontece qualquer coisinha, ou senão entra um plano maligno na nossa cabeça para a gente poder fazer com a nossa própria mão, fazer com o nosso próprio pensamento, dar o nosso próprio jeito, a gente tenta colocar Deus no bolso e obviamente afasta ele. Não, deixa que isso aqui eu resolvo. Isso aqui você não precisa ver, não. E aí, o que é que fica em questão? O que é que fica vulnerável? O templo. Quem é o templo? Eu. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito. E aqui, voltando aqui para Esdras, na reconstrução do templo, no verso 11, está dizendo o seguinte. Verso 10. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. Os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com o que Davi, rei de Israel, havia mandado. Verso 11. Uns cantavam louvores e agradeciam ao Senhor, e outros respondiam e eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor, sua bondade, sua benignidade dura para sempre. Na minha tradução, o Senhor é bom e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E todo o povo gritava bem alto e louvava o Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Eu quero trazer para você só uma palavra muito importante. O que é que vai me manter sem medo na minha jornada, apesar de todos os ataques dos Senaqueribes? Quando eu tenho um coração adorador. Quando eu adoro o Senhor. Quando eu adoro mesmo. O que é adorar a Deus? É cantar musiquinha? Não. É você estar apto a reconhecer que você tem
a sua maior riqueza, o seu maior ponto de partida, o seu porto seguro, não é nada mais além do que o Senhor. Isso te mantém feliz na sua jornada. Pode vir o Senaqueribe que vier, isso te mantém. A adoração, gente, não é música simplesmente. A adoração é estilo de vida. E o meu convite para você aqui é: como é que é o meu estilo de vida? Como é que é meu relacionamento com Deus? Está na base da adoração? O meu relacionamento com Deus está na base do reconhecimento de que Ele é único? Ou eu divido a glória dele com outras coisas? Sabe por quê? Porque nesse caso aqui, eles estavam reconstruindo o templo, entendendo que Deus havia dado mais uma chance para eles. E eles falaram: o Senhor é bom, e a sua bondade, o seu amor por nós dura para sempre. Deus não muda, gente. Deus não muda. Deus não muda. Se você está ouvindo essa live agora, entenda que o amor dele está fazendo você ouvir eu falar. Para você entender também que, por causa do amor dele, você está respirando agora, está me ouvindo agora. A gente está lendo a palavra dele, porque o amor dele dura para sempre. Tá bom, você pisou na bola há um tempo atrás, você ficou distante, você estava meio chateado com Deus, achava que ele não sabe o que está fazendo, né? Mas se hoje você está me ouvindo, está ouvindo essa palavra, é porque ele está te dando uma oportunidade para você reconstruir o lugar de adoração aí dentro de você. Reconstruir o lugar onde ele tem um espaço específico. Esse vazio aí dentro, ninguém vai preencher se não for ele. E hoje é a chance. Por quê? Os Senaqueribes, as tempestades, as circunstâncias desfavoráveis, elas estão por aí. E aí? Jesus fala assim, ó: não peça para eu tirar você do mundo, mas para que eu livre você do mal. Tem bom ânimo porque eu venci o mundo, Jesus fala. Ou seja, a gente não vai ficar numa nuvem protegido das ameaças que vêm de fora. Mas você tem um campo de força sendo formatado dentro, porque a sua defesa é de dentro para fora. O Senhor está aqui. E Ele defende você. Ele luta por você. Só que para isso, um canal de adoração tem que estar muito ligado, tem que estar muito ativo, muito conectado. E eu falo, adoração não é música. Adoração é um estilo de vida, é uma escolha. Escolha ser um adorador, uma adoradora. E mais uma vez, adoração não é babação de ovo. Você tem que entender que, ou crer assim como Ezequias, o Senhor é a única fonte de alegria, de vitória, de vida, de riqueza, de prosperidade. A única. E a única fonte de bondade que nós temos. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade, o seu amor por nós dura para sempre. Tendo essa certeza, qualquer batalha que você entrar, você vai entrar com coragem, com alegria e com força. O profeta Neemias muitas vezes falava: a alegria do Senhor é a nossa força. É quase a mesma afirmação que Ezequias falava para o povo. Gente, quem está com a gente é maior do que quem está lá fora. O apóstolo Paulo fala: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A gente vence batalha de dentro para fora, tendo essa adoração quente aqui dentro, queimando aqui dentro. Capite? Que você seja um Ezequias. Que você seja um Ezequias. E assim como o apóstolo, como o profeta Esdras também ensinava, que você continue continuamente falando: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e o amor dele por mim e a sua bondade dura para sempre. Ele está te dando uma chance para você reconstruir o templo e ter um relacionamento
direto com Ele. Dentro da sua bondade, do seu amor, do seu poder. Creia, porque Ele vai pelejar por você, de dentro para fora. Amém? Tenha um ótimo dia. E na próxima terça-feira, 555, papo matinal. Fui!